Olá, tudo bem? Tudo joinha com vocês? Vamos hoje então corrigir o exercício 1G. Vejamos então o exercício que diz o seguinte: elaborar um programa que leia duas matrizes do tipo vetor para o armazenamento de nomes de pessoas, sendo a matriz A com 20 elementos e a matriz B com 30 elementos, construir uma matriz C sendo esta a junção das matrizes A e B. Desta forma, a matriz C deve ter a capacidade de armazenar 50 elementos. Apresentar os elementos da matriz C. Então veja, nós temos duas matrizes, uma com 20 elementos, a outra com 30 elementos, e temos que fazer a junção desses elementos em uma única matriz chamada C. Assim como eu fiz a correção do exercício 1H, eu vou criar aqui uma matriz menor. Vamos entender o que deve ser feito em relação à colocação dos elementos e depois a gente parte para o desenho do diagrama e sua codificação. Então vamos pensar aqui numa matriz A com apenas 4 elementos. E vamos pensar numa matriz B com 5 elementos. Ou melhor, vamos fazer com 6 elementos. Vamos colocar na matriz A valores pares. E vamos colocar aqui na matriz B valores ímpares. O exercício pede para trabalhar com nomes de pessoas, mas vamos fazer aqui com valores numéricos, pares e ímpares, para ter uma possibilidade de entendimento sobre a ação, porque pouco importa no resultado final se os dados são de um tipo ou de outro. O que importa é entender o mecanismo e depois a gente transporta para o tipo de dado que o exercício está pedindo. Então veja, eu tenho uma matriz A com 4 elementos, nesse caso pares, eu tenho a matriz B com 6 elementos, nesse caso com valores ímpares, e nós precisamos criar uma matriz chamada C, onde a matriz C vai ter que ser a junção dos 4 elementos da matriz A com os 6 elementos da matriz B. Consequentemente, a matriz C deverá ter 10 elementos. Então vamos separar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então o que queremos fazer é pegar esses 4 elementos de A, transportar para cá, essas 4 posições, e os 6 elementos da matriz B passar então para estas posições. Como fiz anteriormente, vamos escrever aqui o que queremos fazer. Meu C índice 1 será atribuído pelo meu A índice 1. Então significa que esse valor 2 veio para cá. No próximo momento, C índice 2 será atribuído pelo meu A índice 2. Então significa que esse valor 4 veio para cá. Meu C índice 3 é atribuído pelo meu A índice 3. Então significa que esse valor 8 veio para cá. Meu C índice 4 é atribuído ao meu A índice 4. Isto significa que o valor 6 veio para cá. Agora, o meu C índice 5 é atribuído pelo valor do B índice 1. B índice 1. Então, significa que esse valor 7 veio para cá. O meu C índice 6 é atribuído ao meu B índice 2.
Então significa que esse valor 3 vem para cá. O meu C, índice 7, é atribuído ao B, índice 3. Então significa que esse valor 9 vem para cá. O meu C, índice 8, é atribuído ao meu B, índice 4. Então significa que esse valor 5 vem para cá. Agora eu tenho o meu C, índice 9, que é atribuído pelo meu B, índice 5. O valor 11 desta posição passa então para a matriz C. E por último, o meu C, índice 10, é atribuído pelo meu B, índice 6. Então o valor 13 passa para cá. Ao final da execução do programa, eu terei a entrada de 4 valores para o A, neste exemplo, a entrada de 6 valores para o B, e a junção, o processamento fazendo esta junção, e a matriz C terá, então, 10 elementos. Transportando isto para o nosso exercício, a matriz A vai ter 20 elementos, a matriz B 30 elementos, consequentemente, a matriz C terá 50 elementos. Mas uma vez que a gente entende como fazer com uma quantidade menor de elementos, fazer com uma quantidade maior de elementos é apenas uma questão de dimensionamento. Agora preste atenção nesta anotação e busque aqui algum padrão de comportamento. Pause o vídeo e procure então estes padrões. Muito bem, observe, por exemplo, que o meu C índice 1 é atribuído ao A índice 1. O C índice 2 é atribuído ao A índice 2. O C índice 3 é atribuído ao A índice 3. O C índice 4 é atribuído ao índice 4. E quando vem para C índice 5, ele é atribuído a B índice 1. Então veja que neste ponto existe um comportamento de um jeito e aqui existe um comportamento de um outro jeito. Nesta situação aqui, o que nós temos é basicamente uma ação de atribuição pau a pau. Ou seja, se o meu C estiver com o índice I, ele será atribuído ao meu A com o índice I. Lembrando aqui que estou considerando de 1 a 4. No entanto, quando eu passo para este segmento, o meu C índice I, ele será atribuído a B índice alguma coisa. Lembrem-se daquela técnica que eu usei aqui no exercício 1H na aula anterior. Pense agora como resolver este problema. Busque aqui um padrão de comportamento. Pause o vídeo e exercite esta ação. Muito bem, se você ficou tentando somar 5 com 1, 6 com 2, 7 com 3, você não percebeu nenhum padrão de comportamento. Mas observe diferente. Aqui eu tenho 5. Se o meu contador está com 5, se o I tiver com 5, ele tem que pegar o B com índice 1. Como faço para um contador que está com 5 ficar com 1? Como é que eu faço para o contador que está com 6 ficar com 2? Como faço para fazer o contador que está com 7 ficar com 3? Como faço o 8, contador com 8, ficar com 4? A mesma coisa com o 9 para ficar com 5 e o 10 para ficar com 6. Observe que existe uma diferença entre 5 e 1. E essa mesma diferença se repete entre 6 e 2. E essa diferença é o valor 4. 5 menos 1, 4. 6 menos 2, 4. 7 menos 3, 4. 8 menos 4, 4. 9 menos 5, 4. 10 menos 6, 4. Então, neste caso, eu coloco apenas I menos 4. E aí eu tenho basicamente a solução do meu algoritmo. É claro que aqui no meio, neste ponto, eu vou ter que fazer aqui uma tomada de decisão para saber se eu estou na primeira parte, na primeira transposição, no primeiro transporte dos valores, ou se estou na segunda parte. Então tome nota desta anotação. Uma vez que este desenho levou a esta conclusão, eu vou apagar este desenho para desenhar o trecho do diagrama que executa esta operação e depois a gente faz a correção propriamente dita do exercício. Muito bem, então. Vamos fazer aqui o programa entrando 4 valores para a matriz A. Então está aqui, ó, início.
vou entrar 4 valores para a matriz A. Então o meu I vai variar aqui de 1 até 4 de 1 em 1. Faço a leitura deste A índice I. Na sequência, faço a leitura da matriz B. E neste caso a matriz B tem 6 elementos. Então, I variando de 1 a 6, de 1 em 1. B índice I. E agora eu vou fazer o processamento. Neste processamento, o meu I tem que ter uma variação de 1 a 10. Então, o meu I é atribuído de 1 a 10. De 1 em 1. Muito bem. Eu disse que tem que ter uma tomada de decisão. Então, eu vou colocar essa decisão aqui, ó, perguntando para o meu programa se o meu I é menor ou igual a 4. Se o meu I é menor ou igual a 4, se esta condição for sim, o que eu faço aqui? Eu faço C índice I atribuído a A índice I. Isso se o valor for 1, 2, 3 e 4. E se o valor for acima de 5? Se a resposta for não. O que eu faço deste lado? Nós vamos fazer B não. C índice I atribuído a B índice. Índice o quê? I menos 4. I menos 4. Fechou aqui o parênteses. Fecho a condição. Saio, retorno ao laço, na saída do laço sua finalização, e a partir daqui é apenas fazer a apresentação dos valores da matriz C. Então, meu I, variando de 1 a 10, de 1 em 1, o display mostrando a matriz C índice I, fechei o laço, e ao final o terminal marcado como fim. Então aqui nós temos a situação para resolver este problema, ok? Se for o caso, pause o vídeo, tome nota do desenho e aguarde a codificação deste programa. Aqui, o exercício pede para que que a matriz A índice I tenha 10 elementos. Então está aqui, ó, 10 elementos. O exercício pede, 10 não, é 20, né? 20 elementos. O exercício pede que a matriz B tenha 30 elementos. E pede que a matriz C tenha, então, 20 mais 30, 50 elementos. Aqui, eu tiro 4 e pergunto, se o meu I é menor ou igual a 20, C índice I é atribuído em A índice I. Mas se não, C índice I é atribuído a B índice I menos 20. Então, a gente só faz a alteração aqui, ó, menos 20. Eu estou aproveitando o exercício. E aqui eu coloco apenas 50, que é a saída. Então veja que aquele entendimento que eu fiz, eu peguei ele e transportei então para o nosso exercício. Porque o algoritmo, a ideia é a mesma, não importa a quantidade de elementos. Mas uma coisa interessante eu tenho aqui, o A com 20 elementos, o B com 30 elementos e o C com 50 elementos. Assim sendo, aqui nas variáveis, eu vou definir o I inicialmente como inteiro,
O exercício pede para entrar nomes de pessoas, então o A é um conjunto. E eu não posso agora fazer o A, o B e o C na mesma linha, juntos, porque eles têm tamanhos diferentes, ok? Então é um conjunto de 1 a 20 de cadeia. O B é um conjunto de 1 a 30 de cadeia. E o C é um conjunto de 1 a 50 de cadeia. Início. E agora vamos então colocar os trechos das entradas. Então, para meu I de 1 até 20, passo 1, faça, leia, einsi, fim para. Vamos agora fazer a leitura do B, então para meu I de 1 até 30, passo 1, faça, leia, bem-se e fim para. Agora vamos fazer aqui a parte do processamento. Então, para meu I de 1 até 50, passo 1, faça o quê? Se o meu I for menor ou igual a 20, então o que? C índice I é atribuído a A índice I. Se não, meu C índice I é atribuído a B índice I menos 20. I menos 20. Fim para. Fim se. E aí o fim para. Depois é fazer o laço da saída. Então aqui vem para meu I de 1 até 50, passo 1, faça, escreva, C índice I, fim para, e aí o fim do nosso programa. Então, com isto, o exercício 1G está corrigido. Se necessitar, pause o vídeo e até a próxima aula. Fui!